Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, pessoal! Muito boa tarde para vocês que nos acompanham todos esses sábados, que nos motivam e proporcionam a base necessária para que o nosso trabalho seja cada dia mais valorizado. Afinal, é o dia a dia de vocês que nos assistem que pautam nosso programa, sempre com temas que podem ajudar vocês de alguma forma. E hoje vamos falar sobre saúde, aliás, em especial, a saúde da sua coluna. A coluna vertebral é o eixo central do nosso corpo e ela é a responsável por quase todos os nossos movimentos, ligando diversos órgãos e outras partes do corpo ao nosso cérebro. De acordo com os estudos da Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial tem ou terá dor na coluna pelo menos uma vez na vida. Eu tenho quase certeza que você que está nos assistindo agora já passou por algum episódio de dor na coluna, que pode ser causada, como você sabe, por vários motivos. A má postura em situações do dia a dia é uma das principais causas. Para falar sobre este assunto, eu estive no Centro de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna de Campinas para conversar com o neurocirurgião Dr. Andrei Joaquim. Para Andrei, a saúde da coluna não está relacionada apenas a questões específicas. Tudo se trata de um conjunto e para um melhor desempenho da coluna é preciso cuidar do corpo como um todo. No segundo bloco, a nossa apresentadora e chefe Silvia Coelho vai ensinar uma receita bem diferente para a gente. Um pudim de mandioca com camarões. É um prato rápido de fazer para você inovar e agradar todos na sua casa. Não deixe de conferir. Acompanhe agora a minha entrevista com o neurocirurgião Andrei Joaquim e saibam como manter a saúde da sua coluna. Confira! A coluna vertebral, conhecida também como espinha dorsal, é o eixo central do corpo humano. Suas curvaturas são responsáveis pela força, sustentação e equilíbrio corporal. As dores nas costas são, na maioria das vezes, causadas por problemas como cifose, lordose, artrose, escoliose e hérnia do disco intervertebral. Cuidados rotineiros como sentar-se adequadamente e não carregar peso em excesso, associado à prática desportiva e uma boa alimentação, diminui os riscos de lesões na coluna, proporcionando mais saúde e qualidade de vida. O programa Mais Cidadão sempre se interessa pelas questões de saúde, porque a população vive ligando para nós, mandando e-mail para que a gente aborde questões essenciais da saúde. E uma delas é a questão da coluna vertebral. 80% das pessoas no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial de Saúde, ou tiveram ou vão ter algum problema ligado à sua coluna vertebral. Para falar sobre esses assuntos, nós estamos aqui no consultório do Dr. Andrei Joaquim, ele que foi formado na Unesp, em Botucatu, uma grande faculdade, veio fazer sua especialização em Campinas, na Unicamp, fez aqui o seu doutorado, teve uma inserção na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, também é membro de associações e sociedades de cirurgia do Brasil e do exterior no tocante à coluna. E também está no Mário Gatti, aqui em Campinas, na Unicamp, no Instituto Boldrini, que trata também da questão da saúde, sobretudo das crianças submetidas a problemas oncológicos. Doutor Andrei, tudo bem? Tudo jóia, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar passando um pouquinho sobre as doenças de coluna para a população aqui de Campinas e região.
Coluna dói muito, doutor? Dói muito. Eu diria que esses 80%, na minha visão pessoal, chegam a quase 100%. Quase todo mundo vai ter, eventualmente, uma dor leve, uma dor ocasional, mas vai ter alguma coisa na coluna, nem que pontualmente. Doutor Andrei, explica um pouco melhor para nós quais são as funções da coluna. Mostra aqui, ou no computador, ou nessa coluna que nós temos aqui na nossa frente, como é que funciona, para as pessoas compreenderem bem, até porque tem os problemas. A coluna é um órgão ósseo-ligamentar em que ele é responsável por dar suporte ao tronco, a toda a região do abdômen e permite, graças a isso, que nós deambulemos, que a gente tenha a postura em pé, a postura ereta. A coluna está ligada, ela é dividida, em termos didáticos, em coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e o sacro. A coluna cervical, aqui nós temos um modelo, ela em geral ela possui esse alinhamento que a gente chama em lordose, se articula com a base do crânio, aqui estaria o crânio, essa região, por isso que a cervical nós temos essa curvatura para frente, isso na condição anatômica normal. A coluna torácica, está representada aqui, dá para ver melhor no computador, ela tem uma postura cifótica, então a gente vê que há uma harmonia entre as curvaturas da coluna que permitem a posição ereta, a posição anatômica, a posição correta. E, por fim, a coluna lombar, que eu também posso mostrar aqui exemplificado no molde, nós também temos, semelhantemente à cervical, essa curvatura que nós chamamos de lordose, que muitas vezes ela é perdida nas doenças de coluna. A coluna lombar, por ser o maior suporte de peso, sustentar tanto a torácica quanto a cervical, é a que está mais sujeito à dor e às herniações. Mas essa anatomia ela é encontrada em indivíduos em geral normais. Ela é perdida com algumas doenças como hérnia de disco, como artrose, degenerações do disco intervertebral, e isso pode, essa disfunção da anatomia, essa alteração anatômica pode levar à dor. Por exemplo, uma pessoa que tem uma má postura, senta errado, ou a vida inteira fica torta, fica assistindo televisão errado, ela pode ter mais problema que outros? Pode. O que acontece é que não é todo mundo que senta errado ou que tem má postura que vai geralmente manifestar aquele sintoma. Tá. Se você pega uma pessoa que ela é rígida, ela faz exercício regularmente, ela está num peso adequado, ela não tem uma tendência genética a ter um problema na coluna, ela provavelmente vai tolerar ficar torta no sofá por mais tempo que uma pessoa que não tem essas condições. Certo. Então, obviamente, são fatores importantes para delimitar, para gerar os sintomas nesses indivíduos. Como é que são feitos os tratamentos quando são mais convencionais, mais tradicionais, que não levam em conta necessariamente a cirurgia? Antes de se pensar, a dor nas costas, ela pode ser desde uma dor muscular pura e simples, ou pode ser secundária a um tumor, a uma fratura, algo mais grave. Então, o primeiro ponto é afastar uma causa de maior gravidade. E, obviamente, a grande maioria dos casos, felizmente, são por problemas musculares e não por doenças graves. Certo. Mas essa separação é fundamental. Para isso, nós utilizamos história clínica, então isso, o cirurgião que está acostumado com esse manejo, ele sabe dados, por exemplo, a presença de febre, emagrecimento, uma pessoa que nunca teve dor nas costas e depois, num extremo de idade de 70, 80 anos, começa a apresentar dor, sintoma neurológico, vão apontar para uma doença mais grave subjacente. Um paciente que está fazendo um tratamento para um câncer e tem uma dor nas costas, eu tenho que pensar que pode ser um acometimento da coluna dele. Mas, felizmente, como eu disse, isso é a minoria dos casos. Em se tratando realmente de um problema só muscular, só por contratura e que gera muitos sintomas, o tratamento ele é praticamente todo clínico, ele não é cirúrgico. Certo. Excepcionalmente, você pode fazer algum procedimento para ajuda no controle de dor nesses casos. Quando as dores se tornam crônicas, é aquela pessoa que está me ouvindo ali e fala, nossa, falou do meu caso. Eu estou dentro desses que toda hora tem dor na coluna ou perto da coluna, né? Quando essas dores se tornam crônicas, ou seja, toda hora, os medicamentos cada vez podem ficar um pouco mais pesados, anti-inflamatórios que podem dar sequelas no estômago, intestino, etc. Como é que é feito o tratamento
para evitar que esses remédios que são fortes acabem trazendo outros problemas nas pessoas que têm essas dores crônicas. Bom, esse é um tema bem complexo, existem congressos de semanas só discutindo esse tipo de assunto, mas eu vou dizer como eu costumo abordar isso. Muitas vezes o paciente vem com dor nas costas para o cirurgião de coluna, procurando uma alternativa, um tratamento, uma cirurgia em que eu vá conseguir tirar toda aquela dor. E eu digo que nessas circunstâncias, o meu tratamento é muito mais orientá-lo a ele conseguir melhorar da dor do que eu propriamente fazer uma intervenção. Entendi. E vou dizer por quê. Nós temos que atuar nos fatores que vão levar a esse estado de dor crônica. Então avaliar o nível de atividade, o que esse paciente faz, qual é a prática dele diária, qual é a atividade física, como é que é a relação dele com o corpo dele, em termos, ele é tabagista, ele tem depressão que pode agravar, ele tem fibromialgia, ele tem alguma outra doença que pode estar agravando o problema de coluna, como é que é a alimentação desse paciente. Então eu tenho que abordar tudo isso e juntamente com o paciente procurar aliviar esses fatores de risco que eu vou conseguir diminuir medicação, eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida, que é o grande objetivo. Tá muito bom. Bom, às vezes a gente pergunta na vida inteira, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? E a gente quer saber, os problemas emocionais é que causam problema na coluna ou os problemas da coluna podem trazer sequelas emocionais para as pessoas? Eu acho que em se tratando de doenças de coluna, nós temos as duas situações. Nós temos o paciente que tem um problema crônico na coluna, que ele começa a evitar ir em aniversário, evitar atividades desportivas, ele começa a evitar socialmente as coisas, ele fica irritado, porque quem gosta de ter dor? Ninguém. Então ele começa a ficar irritado, ele tem que ir ao médico, ele perde o trabalho. Então existe esse paciente que tem dor nas costas e desenvolve o problema emocional. E o paciente que tem problema emocional, que hoje nós sabemos que a incidência de depressão e doenças como transtornos de ansiedade é muito alta, esse tipo de doença também favorece com que a dor seja mais facilmente percebida e pode estar associada a um aumento da lombalgia. Então nós temos as duas situações. É por isso que o paciente precisa de uma avaliação global antes de qualquer intervenção na coluna. Ele precisa estar adequadamente sendo abordado quanto ao maior problema que está levando àquele sintoma. E as pessoas que têm hérnia de disco? Como é que surgem as hérnias de disco e quais são as formas de tratamento, tanto do ponto de vista de remédios e tudo, um tratamento mais convencional, como as cirurgias? Bom, essa pergunta é fabulosa. A hérnia de disco, todo mundo pode ter uma hérnia de disco? Sim, todos os adultos podem ter uma hérnia de disco sem sintoma. A hérnia de disco, o que ela é? Ela é a coluna entre o osso e entre os dois ossos da coluna, nós temos esse amortecedor que se chama disco intervertebral, que ele pode deformar por motivos genéticos ou por motivos posturais, uma posição fixa. Nós sabemos que, por exemplo, pessoa que dirige muito tempo tem uma maior pressão discal, algumas outras profissões, ele faz uma herniação. E essa herniação, ela tem os locais mais comuns, que é na coluna lombar, mas ela acomete tanto a coluna cervical quanto a coluna torácica, que são doenças mais raras, mas também existem. E, geralmente, o tratamento depende de se está ou não gerando sintomas. Sim. Muitas vezes é difícil até para o especialista saber se aquele sintoma de dor é da hérnia. Às vezes às vezes não é. Existem hérnias, como na coluna cervical, que elas acometem e comprimem a medula. Nessa circunstância, a cirurgia é praticamente imperativa, porque a gente sabe que o tratamento não cirúrgico pode levar a uma perda da função. Quando a hérnia está causando somente dor, sem perda da função, entenda a função como a movimentação dos braços e das pernas. Certo. É possível sempre e quase sempre o tratamento não cirúrgico, que consiste primeiramente em tirar o paciente daquela crise mais severa de dor, em passar aquele período de intensa dor que limita a função, que o paciente não consegue se mobilizar, e fazer uma orientação para que ele tenha menos sintomas. Isso varia cada caso, conforme o local da hérnia, mas em geral o tratamento da hérnia de disco sem compressão neurológica não é cirúrgico. A cirurgia é reservada para os casos em que não há melhora dos sintomas. E para que as pessoas fiquem mais atualizadas em relação à área de neurocirurgia, com esses problemas que nós estamos tratando de coluna, eu queria que o senhor colocasse para o pessoal quais são as principais novidades tecnológicas e de procedimentos
que fazem da sua área uma área certamente cada vez mais confiável, seja do ponto de vista do tratamento convencional, seja do ponto de vista da cirurgia. Do ponto de vista de segurança cirúrgica, hoje a maior parte dos hospitais tem normativas o checklist, que isso diminui em erros, isso é extremamente importante. Hoje nós temos o auxílio da neurofisiologia intraoperatória, que é uma técnica que um profissional neurologista faz um mapeamento da medula e dos nervos que minimiza complicações ou detecta elas precocemente. Certo. Nós temos avanços tanto de microscopia quanto de instrumentais, quanto técnicas endoscópicas. Nós temos procedimentos para dor, como bloqueio, radiofrequência, que podem ajudar nos pacientes que não são candidatos à cirurgia. Cabe realmente ver para qual paciente esse procedimento ou outro procedimento vai ser o mais adequado. Conversamos com o Dr. Andrei Joaquim e agradecemos pela sua participação. Eu que agradeço a e oportunidade. espero que cada vez mais consiga tirar a gente da dor. Obrigado, eu que agradeço.